Pessoal, então agora eu vou mostrar para vocês como que chega na fórmula da soma dos ângulos internos de um polígono e depois também das diagonais. Antes, só vamos relembrar, né? Quais são os elementos de um polígono? Então, a gente tem diagonal, que é quando eu ligo um vértice no outro. O vértice é o encontro dos lados. Ângulo interno, quando eu prolongo o lado, eu tenho o ângulo externo. Lembrando que ângulo interno somado com ângulo externo vai dar sempre 180, justamente porque os dois ângulos eles estão apoiados na mesma reta, né? E eles juntos completam aqui a reta, então eles formam um ângulo raso, que é o de 180 graus. Então, vamos lá para a soma dos ângulos externos. O que eu vou fazer aqui é para a gente tentar encontrar um padrão. Então, eu vou começar calculando alguns para a gente encontrar um padrão. Primeira coisa, um polígono tem que ter no mínimo 3 lados, né? Eu não consigo fazer um polígono com 2. E aí, um polígono com 3 lados é o triângulo. Quantos triângulos tem o triângulo? Bom, é óbvio que ele tem um triângulo só. E vocês já viram, já estão acostumados com isso, que a soma dos ângulos internos do triângulo é 180 graus. Vamos fazer um S aqui. Agora tá certo. Próximo. Número de lados. Quando eu tenho um polígono com 4 lados, eu desenhei aqui um quadrado, pessoal, mas ele podia ser um retângulo, ou um paralelogramo, ou mais tortinho, mas com 4 lados, tá? Quantos triângulos eu tenho aqui dentro? Se a gente traçar aqui, ó, dividir, eu consigo enxergar 2 triângulos. Tá. Qual vai ser a soma dos ângulos internos, então? Se eu tenho 2 triângulos, quer dizer que esse triângulo de cima, somando, né, esses aqui, vai dar 180. Somando os ângulos do triângulo de baixo, também vai dar 180. Ou seja, qual que vai ser a soma dos ângulos internos aqui? Então, vai ser 180 vezes o número de lados. O número de triângulos. Ok, vamos para o próximo. Um polígono que tem 5 lados, tá? Então, é um pentágono. Ele não precisa, neste caso, ele não precisa ser regular. Então, quantos triângulos eu consigo dividir o pentágono? Vamos traçar aqui, ó. Então, eu consegui, eu tô dividindo os triângulos, mas não fazendo um triângulo em cima do outro, tá? Consegui dividir o pentágono em 3 triângulos. Fazendo a soma dos ângulos internos de cada triângulo, né? Então, 180 mais 180 mais 180. Qual que vai ser a soma dos ângulos internos do pentágono? Seguindo esse raciocínio, vai ser 180 vezes o número de triângulos, que são 3. No hexágono, eu vou fazer a mesma coisa. Quantos triângulos eu consigo montar aqui no hexágono? Então, ó, 1, 2, 3, 4. Existem 4 triângulos aqui. Qual vai ser a soma dos ângulos internos, então? 180 vezes o número de triângulos, tá? Agora vamos pensar um pouco junto. Qual que é o padrão que está acontecendo? Vamos lá. Primeiro, para quantidade de triângulos. No triângulo, né, no polígono de 3 lados, que é só o triângulo, eu tenho um triângulo. No de 4 lados, são 2. No de 5, são 3. No de 6, são 4. O que está acontecendo aqui? Para o número de lados vezes a quantidade de triângulos. De 3 caiu para 1, ou seja, caiu 2 unidades. De 4 caiu para 2, 2 unidades. De 6 caiu para 4, também caiu 2 unidades. Então, se eu tenho um polígono de n lados,
Quantos triângulos vão existir? Bom, se para cada um aqui a gente está vendo que um padrão é diminuir 2, a quantidade de triângulos que vai ter aqui vai ser n menos 2. E aí, agora, como que vai ser, então, a soma dos ângulos internos? Bom, a soma dos ângulos internos para um polígono com n lados vai ser 180, porque é a soma dos ângulos internos de um triângulo, vezes a quantidade de triângulos. Quantos triângulos tem? N menos 2. Então, aqui vai ficar n menos 2. Pronto. Essa é a dedução da fórmula da soma dos ângulos internos, tá? E aí, a gente chegou aqui. Então, tentando enxergar um padrão. Aí, a gente tem aqui a fórmula da soma dos ângulos internos. Ângulos externos, quando eu for somar, vai dar sempre 360 graus. Eu não vou ficar tentando mostrar para vocês aqui, porque ele acaba envolvendo coisa de circunferência, dá um trabalhinho a mais. Então, vamos deixar aqui, tá? Soma dos ângulos externos é 360. Quando estamos trabalhando com polígonos regulares, a gente consegue encontrar a medida do ângulo interno e a medida do ângulo externo. Por quê? Porque em polígonos regulares, eu tenho lados e ângulos com a mesma medida, tá? Mesma medida é congruentes. A gente usa essa palavra para dizer que é a mesma medida. Se os ângulos internos são congruentes, o ângulo interno do polígono regular vai ser a soma total, né? Isso aqui é a soma dos ângulos internos, dividido pela quantidade de ângulos que eu tenho, que é a mesma quantidade de lados. E o ângulo externo é a mesma coisa, a soma total divididos pela quantidade de lados. E agora, vamos tentar criar um raciocínio para encontrar um padrão, para a gente calcular o número de diagonais de um polígono, para ver como que chega na fórmula, tá? Então, escolhendo este vértice, quantas diagonais saem desse vértice? Vamos lá. Então, desse vértice, saem 3 diagonais. Então, aqui eu vou colocar 3 diagonais. Quantos vértices tem esse polígono? Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? É um hexágono, então ele vai ter 3 vértices. E aí, eu sei que de cada vértice vai sair 3 diagonais mesmo. Aí, a gente tem outro vértice saindo 3 diagonais. Qual que vai ser o número de diagonal de cada uma delas, então? Primeiro, se a gente for pensar um pouco, o total de diagonais desse polígono vai ser quantidade de vértices, que neste caso é 6, vezes a quantidade de diagonais que sai de cada vértice, 3. Mas observa que, se eu só fizer 6 vezes 3, vão ter algumas diagonais que eu vou estar repetindo. Quais, por exemplo? Se eu fosse traçar as diagonais que saem desse vértice. Desse vértice, como a gente já viu, também vai sair 3 diagonais, né? Então, uma diagonal é essa aqui. E agora, olha as outras diagonais. A outra diagonal que vai sair vai ser essa daqui, ó. Mas espera aí, eu já tinha feito uma diagonal que era verde. Eu não posso contar ela 2 vezes, porque eu tô fazendo a mesma. E a outra diagonal desse vértice é esse outro aqui, que já estava rosa. Então, eu já tinha contado. O que isso quer dizer? Quando eu estiver traçando todas as diagonais que passam de cada vértice, querendo ou não, eu vou estar contando cada diagonal 2 vezes. Por exemplo, se eu fosse escolher esse outro vértice, as diagonais seriam que saem desse vértice, essa vermelha, que eu já contei, essa rosa, que eu também já contei, e mais uma outra aqui que ela não tá desenhada. E aí, para cada vértice, eu vou ter diagonais contando 2 vezes. Então, eu tenho repetições. Para tirar esta repetição, o que eu vou ter que fazer? Dividir por 2. Agora, se eu tenho
Isso aqui, né, para um polígono de 6 lados, para quando n é igual a 6. Agora, se eu tiver um polígono que tem n lados, como que a gente vai chegar no número de diagonais? Ó, primeira coisa, a gente sabe que se tem n lados, são n vértices. Foi o que eu fiz aqui quando eu estava fazendo 6 lados, né? É um hexágono, então ele vai ter 6 vértices. Primeiro eu vou ter que contar quantas diagonais saem de cada vértice. Um polígono de 6 lados, ele tem 3 diagonais saindo de cada vértice. Por quê? Eu tenho esse vértice. Quantos vértices eu posso ligar esse polígono, esse vértice? Então, para ser uma diagonal, não faz sentido eu pegar esse vértice e ligar aqui, porque isso aqui não é diagonal, é o lado. Então, dos 6 vértices, eu já eliminei um. Desse vértice, eu também não posso ligar com esse, porque também vai ser o lado. Então, já eliminei 2 vértices que eu posso fazer essa ligação. E, obviamente, o próprio vértice, que eu também não posso tirar. Então, eu vou ter número de vértices que eu posso fazer a ligação, vai ser n menos os 3. Quem são os 3 vértices que eu estou eliminando? Os adjacentes e ele mesmo. O resto eu consigo fazer a ligação toda. E aí, preciso tirar repetição, porque para cada vértice eu tenho uma diagonal que já foi repetida, então eu estou contando 2 vezes. E aí, preciso dividir por 2. E assim, a gente chega na fórmula da quantidade de diagonais de um polígono.